Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV A Crítica. Hoje é dia 1º de junho de 2018. O programa Manhã no Ar está começando e nós trazemos os destaques dessa sexta-feira. Depois de uma quinta-feira sem ônibus, coletivos voltam a circular na cidade. Sinetran e rodoviários não confirmam a quantidade de veículos nas ruas, mas uma decisão do Tribunal de Justiça obriga a circulação de pelo menos 60% da frota. Na área policial, você vai ver que bandidos invadiram a igreja São Sebastião e furtaram dinheiro e objetos no dia de Corpus Christi. Os bandidos levaram R$ 1.000 em dinheiro e cerca de 400 em cheque, além de um ostensório. Na entrevista de hoje, os prejuízos do comércio com a greve dos caminhoneiros e dos ônibus também. Tem ainda a programação dos bumbás para o fim de semana. E no roteiro do dia, a gente te leva por um circuito de exposições que proporcionam uma viagem pela arte e cultura amazônica. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. E a gente começa o programa de hoje falando da greve dos rodoviários em Manaus. Sem nenhum tipo de acordo, o sindicato segue pedindo um reajuste salarial. Para mais informações sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Amanda Amorim, que está em frente a uma das garagens aqui da capital amazonense. Olá, Amanda, bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Os ônibus estão saindo normalmente? Estão sim, viu, Teia? Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão aqui acompanhando a programação da TV A Crítica no Manhã no Ar. Olha, Teia, os ônibus começaram a sair aqui da garagem da empresa Global Green desde as primeiras horas desta sexta-feira. A gente percebe que a movimentação já é muito intensa, colaboradores que já estão entrando aí na frota, os motoristas também. Isso porque eles precisam atender a população nesta sexta-feira, pelo menos 60% da frota. Daqui a pouco eu vou explicar mais detalhes sobre essa questão. É porque uma liminar, foi expedida aí pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, mas é importante enfatizar que esses ônibus que estão saindo aqui da Global Green estão passando por uma fiscalização justamente da SMTU, viu? O superintendente da SMTU está aqui para monitorar toda essa saída dos ônibus e a gente vai conversar com ele agora ao vivo aqui no programa Manhã no Ar, que ele vai explicar mais detalhes de como é que vai funcionar essa situação. Bom dia, superintendente. Essa fiscalização vai ocorrer ao longo do dia, justamente para checar se os ônibus vão ou não sair da garagem, como é que é? Bom dia, uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. Nós estamos em todas as empresas, nos terminais, no centro da cidade, fiscalização. Está sendo uma ação conjunta. A Polícia Militar tem uma ordem judicial, uma liminar que saiu. Então, para o cumprimento, a Polícia Militar presente, os órgãos de segurança, então todos estão integrados a nível de CICC, para atender principalmente as demandas da população. Vocês vão ficar espalhados aí por todos os terminais e também nas paradas de ônibus, como é que é? Estão conversando com os funcionários das empresas, os motoristas, os cobradores. Nós estamos conversando, dialogando e dessa forma, quem vai ganhar com isso é a população que precisa desse atendimento, principalmente hoje, que apesar de ponto facultativo, vai ter um grande fluxo de pessoas se dirigindo ao centro da cidade. Superintendente, ontem foi feriado, mas apesar disso se tornou um caos, para a população que depende desse transporte. Ontem tivemos apoio também, tanto por parte do Executivo, como do Alternativo, para mitigar e reduzir o impacto negativo com a deficiência do transporte urbano. Mas hoje, então, com a liminar que está sendo cumprida e mais o apoio do Executivo Alternativo.
Aí, ó, o superintendente da SMTU, que acabou de enfatizar que essa fiscalização vai ocorrer aí nos terminais de integração da capital, nas paradas também. Eles vão conversar aí com a categoria, informando que eles necessitam sair das garagens nesta sexta-feira. É importante enfatizar, viu, Teia, que a categoria que reivindica aí reajuste salarial para motoristas e cobradores estão insatisfeitos. Uma série de reuniões foi realizada entre representantes das empresas e dos rodoviários, mas nenhum acordo foi definido. Com isso, aí 60% da frota deve circular hoje na capital amazonense. Aqui os ônibus estão seguindo para o Terminal 1, que fica na Constantino Neri, estão seguindo também para o Terminal 2, que fica ali na Cachoeirinha, e o Terminal 5 também, de acordo com o superintendente da SMTU. A gente precisa enfatizar aqui no programa Manhã no Ar que os rodoviários querem um reajuste salarial de 3,5% do dissídio do ano passado e mais 3% deste ano. Daqui a pouco eu vou voltar de um outro ponto da cidade, justamente para mostrar a movimentação dos terminais, para saber mesmo se esses ônibus já estão chegando e se estão atendendo a população. Mas hoje, 60% dos ônibus devem atender a população e 40% devem permanecer aqui nas garagens. Teia Morel. Amanda, muito obrigada pela sua participação, né? A gente vai voltar realmente com mais informações, até porque essa determinação de 60% foi uma determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas, que também aumentou a multa dada para os rodoviários por cada hora de paralisação. A gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho, mas agora a gente vai para o drone da TV A Crítica, que está sobrevoando um dos pontos da cidade, uma garagem de ônibus, é a garagem da Eucatur, que fica na zona norte da cidade. Ontem a gente mostrou que essa garagem estava completamente paralisada, que ela estava cheia de coletivos, cheia de veículos. Hoje a gente observa que a garagem está mais vazia, ainda existem sim alguns ônibus que estão parados. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, essa greve ainda não terminou, ainda não acabou, o impasse continua, só que fica sempre ali também aquele impasse em relação à quantidade de ônibus que estão saindo, né? No primeiro dia, a gente teve a circulação de metade da frota, no segundo dia, esse número aumentou, né? 70% da frota circulou e ontem, 100% parou. Ontem, esse terminal que a gente está vendo aí, ele estava completamente tomado por ônibus. A gente observa que tem ônibus nas garagens. Esse horário é um horário em que realmente os veículos deveriam estar circulando na cidade, não deveriam estar na garagem. Hoje também é um dia atípico, né? A gente sabe que é um dia que não é feriado. Muita gente vai trabalhar, mas foi declarado ponto facultativo. Então já se trabalha com uma frota, digamos assim, um pouco reduzida. Não é um dia comum, mas mesmo assim, pelo que a gente observa, ainda tem muito ônibus sim na garagem da Eucatur. A Eucatur é uma das 9 empresas de ônibus que trabalham aqui em Manaus, né, que tem a concessão para explorar o serviço de transporte coletivo aqui na cidade de Manaus. É uma das principais porque funciona aí realmente na zona norte da cidade e atende toda a zona norte da cidade, que é uma das zonas mais populosas que a gente tem aqui na capital amazonense. Eu acredito que tem muito ônibus ainda na garagem. Para um horário como esse, que deveria ser um horário em que as pessoas estão saindo de casa para o trabalho, ainda tem muito ônibus na garagem. A gente vai aguardar a confirmação por parte do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo ou do Sindicato dos Rodoviários para saber qual é o real impacto dessa paralisação nessa sexta-feira. E a gente vai continuar acompanhando essa mobilização por parte aí da categoria. Bom, bandidos arrombaram e furtaram a igreja de São Sebastião no centro de Manaus. O frei responsável pela igreja só percebeu quando chegou na madrugada de ontem para se preparar para a celebração de Corpus Christi. Igreja ornamentada para o Corpus Christi. Era para ser um dia alegre, de celebração. Mas quando o frei Paulo chegou, se surpreendeu com o que viu. 5 horas da manhã abrimos a igreja, né, todos os dias e, por incrível que pareça, a gente se deparou com a situação de vandalismo dentro da igreja. Os suspeitos escalaram o muro lateral e conseguiram retorcer a grade da janela. A suspeita é de que tenham usado um pé de cabra. Já se sabe que os bandidos entraram na igreja durante a madrugada. O primeiro acesso foi na sala onde é feita a contagem do dízimo. Depois, eles saquearam tudo o que foi possível.
Portas, ofertórios, armários foram arrombados. Gavetas remexidas. Os bandidos levaram R$1.000 em dinheiro e cerca de 400 em cheque, além de um ostensório, um objeto como este. O ostensório, aquilo que é o mais precioso da nossa fé, porque carrega o próprio corpo de Cristo. É a experiência de todas as quintas-feiras aqui, a adoração que nós fazemos é sempre levado no ostensório. Para os fiéis, é difícil acreditar que existam pessoas que não respeitam nem a igreja. Eu creio que isso aí é falta de Deus na vida das pessoas, porque a pessoa que ama Deus, ela vai respeitar a casa do Senhor. É uma pena a gente ver a pessoa crescer já com esses hábitos, essas atitudes totalmente dominadas pelo inimigo de Deus. Complicado mesmo. E um bandido tentou roubar uma farmácia no conjunto Eldorado. Durante a ação, uma das pessoas que estava no estabelecimento tomou uma atitude que as autoridades de segurança condenam. Ele reagiu ao assalto. O suspeito foi identificado como José Wellington Soares. Ele foi encaminhado, bastante ferido, para o hospital João Lúcio. A gente percebe que aqui ainda no local, ainda a porta que foi quebrada, a porta de vidro, ainda não foi colocada outra no lugar. O jovem que reagiu ao assalto conta que no momento estava distraído e nem havia percebido o assalto. Eu não veio entrar, entendeu? Ele só anunciou o assalto pra mim depois que tinha falado pra eles aqui. Então eu não tava sentindo nessa hora. O que ele falou pra você? Ele falou que era pra mim levantar da cadeira, que era me passar pro caixa, pra ele poder pegar meu celular e levar o dinheiro, pra deixar a porta livre pra ele. Então foi na hora que eu fui levantando devagar, aí eu vi que tinha mais chance de pegar a arma da mão dele, então parti pra cima. Aí foi na hora que eu consegui meter o dedo atrás do gatilho na frente do cano da arma, pra ele não efetuar o disparo. Aí eu já fui puxando a arma dele, joguei no vidro e a gente saiu pra fora. Aí foi na hora que ele largou a arma e saiu correndo. Aí a população pegou ele lá na frente. E um policial militar foi baleado numa tentativa de assalto na zona norte de Manaus. A vítima estava de folga quando o crime aconteceu. Quem traz mais detalhes sobre esse caso é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred, bom dia. O policial reagiu a esse assalto? Muito bom dia, bom dia a todos. Exatamente, ele chegou na Lan House acompanhado da esposa. Eles iam tirar cópias de documentos quando dois bandidos anunciaram o assalto. Então ele decidiu reagir, até mesmo pela questão da companheira que estava junto a ele. E nesta reação levou um tiro na altura do ombro. Depois disso, os criminosos fugiram pelo bairro. Foi no Mundo Novo, na zona norte aqui de Manaus. E mesmo ferido, o policial foi atrás dos assaltantes. Mas eles pularam os muros das casas e o policial acabou perdendo eles de vista. Foi quando o PM decidiu sentar na calçada e pedir ajuda. Ele foi levado para o Danilo Correia e o estado de saúde dele é estável. Uma dona de casa percebeu que um bandido estava escondido na residência. Ela informou ao filho, que chamou a polícia. Portanto, esse criminoso foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde esse caso foi registrado. O outro criminoso que estava com a arma que efetuou o disparo ainda não foi localizado. Até. Pois é, a gente está sempre comentando que as pessoas não devem reagir, mas no caso dos policiais é um pouquinho diferente, né? Eles realmente têm a obrigação de participar ali, de fazer alguma coisa, até porque senão eles vão ter que responder por um crime que é conhecido como prevaricação. Então, realmente, para o policial é bem complicada essa situação, porque você precisa saber como agir nessas horas e eles estão treinados para saber como agir nessas horas, né, Fred? Fred, muito obrigada, viu? A Praça Tenreiro Aranha, no centro da cidade, foi fechada para a obra em 2015 e seria entregue à população 4 meses depois. Mas a inauguração do espaço nunca ocorreu. A prefeitura diz que as obras já foram encerradas e a população decidiu, por conta própria, né, abrir o espaço público para o uso de quem passa pelo local. Quem passa pela praça não entende muito bem o que aconteceu por aqui. Eu acho que se tivesse deixado como estava, teria melhor, viu? Porque tá do mesmo jeito. Afinal, esse espaço ficou por 3 anos fechado para uma obra que duraria 4 meses. A princípio, teria até um centro de atendimento aos turistas.
Hoje, o que se vê são apenas tapumes arrancados pela chuva e o serviço terminado pela própria população. Os camelôs que trabalham no entorno da praça dizem que não tiveram nada com isso, mas que a retirada deles melhorou o fluxo e também a segurança. Essa obra aqui retiraram os nossos colegas indígenas que tinham aquelas barracas aqui, certo? Aquelas barracas e colocaram em provisórios também, que eles estão aguardando, eles estão à mercê, estão sofrendo com isso, como nossos amigos camelô que estão na galeria. Então, para terminar essa praça, para que a praça fosse entregue para o público, a população, e nada disso foi feito. E tanto eles estão esperando, como nós estamos esperando também. O coreto que fica no meio da praça e ainda não tem destino certo, não foi reformado e ainda continua parcialmente fechado. Durante a nossa permanência na Praça Terreiro Aranha, não vimos nenhuma segurança ou fiscalização no local. Como podem ver, o coreto está aí para qualquer um comprovar esse tipo de situação. Por isso, creio eu, que a praça ainda não foi inaugurada. Está sendo inaugurada através dos vândalos, porque os bancos da praça já foram usurpados, as luminárias estão sendo destruídas, caracterizando assim o depredamento de patrimônio público. Para os comerciantes que também têm loja nas ruas que ficam no entorno da praça, mesmo sem a inauguração e retirada oficial dos tapumes da obra, com o espaço aberto, até as vendas já melhoraram. Melhorou bastante, o público consegue circular, atravessar de um lado para outro, antes que não acontecia com aquele tapume. Passamos 4 anos de sufoco aqui, agora melhorou. Não há dúvidas. Tanto para os camelôs quanto para os empresários, a abertura da praça foi sim positiva. Já a população que esperava uma obra, orçada em mais de 2 milhões de reais e que recebeu um local sem árvores, sem bancos e com um aspecto de depredação, resta apenas uma reação. Dá até vontade de ir, né? Nada. Em nota, a Prefeitura de Manaus alega que a obra de revitalização da Praça Terreiro Aranha já foi concluída. A administração municipal vai realizar um processo seletivo para a contratação de 100 agentes que vão evitar que o local seja ocupado por ambulantes. Após a conclusão desse processo, a praça vai ser liberada. Já a gente volta para falar da greve dos rodoviários. Tem decisão do Tribunal de Justiça exigindo a circulação de 60% da frota. Na entrevista do dia, os prejuízos do comércio com as greves. Não saia daí.